Bora falar sobre a eleição de São Paulo, como não poderia ser outro assunto, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. A eleição de São Paulo, o resultado que não foi o esperado pela maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que me seguem aqui são pessoas que estavam mais pensando que Pablo Marçal venceria, e ele não venceu as eleições, aliás, ele terminou em terceiro lugar. Mas eu vou dizer para vocês, sobre visão de marketing, como é que ele ganhou muito potencial, mesmo com esses resultados. Bora lá? Bora lá. Vocês devem ter visto que a eleição de São Paulo acabou. Pablo Marçal, que acreditou, pelo menos no discurso, que venceria no primeiro turno, não venceu no primeiro turno. Aliás, ele não foi nem para o segundo turno. Houve, no meio do caminho, nos últimos 2 dias, uma enxurrada de desgrameira que aconteceu. Por exemplo, o caso do laudo, que é falso, pelo menos segundo está se posicionando todo mundo, o laudo é falso. Depois teve a queda de mais uma rede social, depois de outra rede social. Então assim, o cara perdeu 3 redes sociais ali no decorrer da campanha, 2 em apenas alguns dias. O que acontece? Eu acredito que o Pablo, ele, como eu falei no outro vídeo, existia acertos, existem erros, e no final ele deu algumas pancadas que eu não entendi a lógica de ter utilizado o que ele utilizou, mas ainda assim ele saiu como grande vitorioso dessas eleições. E eu vou dizer para vocês o porquê. Imaginem só que esse cara nunca disputou um cargo pensado como a maior prefeitura do Brasil, cara. A maior prefeitura do Brasil, uma das maiores do mundo, tá? Ele, quando tentou presidência da República, ficou muito aquém, derrubaram, não conseguiu nem disputar. Depois ele foi para deputado, venceu, mas tomaram a candidatura. E aí, ele saiu para prefeito com 5% de chance e virando uma piada. E a piada virou um pesadelo. Esse cara destruiu completamente o modelo em que se fazia política antes dele. Ele foi um Bolsonaro mais forte e poderoso do que podia imaginar. Cara, esse cara ele foi mais brutal com o jornalista do que o Bolsonaro já era. Ele foi mais brutal com os seus oponentes do que o Bolsonaro era. E eu vou falar a verdade pra vocês, eu adorei. Eu tava pagando por esse circo que é as eleições, eu adorei ele daquele jeito. Só que tem um porém. O cara que saiu de 5% acabou as eleições com 29%, quase, dos votos. Você tem noção que ele ficou a menos de 1% do Boulos, com 60 ou 70 milhões de reais de dinheiro público nosso, roubado do nosso dinheiro, e do Nunes com mais sei lá quantos milhões, 60 milhões também do Nunes, roubado do nosso dinheiro. Esse cara sem fundo eleitoral, sem dinheiro público, sem tempo de TV, conseguiu angariar 28, 29% dos votos. Isso é tão bizarro que não tem como falar que esse cara não foi campeão na sua primeira eleição na maior prefeitura de São Paulo. O cara sem dinheiro público conseguiu isso. Com o marketing, eu acho que ele errou muito em alguns momentos, mas eu vou ser bem sincero com você, ele foi o campeão, porque agora ele tem, se a justiça liberar os perfis dele, 3 perfis, com engajamento explodindo, o algoritmo pegando fogo e a capacidade de fazer alguns milhões de reais no próximo lançamento dele. E tem o pior ano, que é o maior lançamento do Pablo Marçal, que começa provavelmente captação em novembro. Ou seja, ele tem um lançamento que ele faz todo ano, que agora tem redes sociais explodindo de engajamento e que ele vai fazer pelo menos uns 200 milhões de reais com esse lançamento. É bizarro isso. É bizarro, porque ele só ganhou. É claro que ele vai ter que explicar sobre essa questão do laudo falso. É claro que ele vai ter que explicar como é que ele não chegou no segundo turno. Mas, sinceramente, ele acabou de se posicionar como um político que vai fazer história. Ele vai ter que ser estudado. Porque vão existir outros Marçais sem dinheiro, extremamente violentos com os nossos militantes travestidos de jornalista, que eu acho maravilhoso. Mas também demonstrou muito forte o poder do sistema e o quanto a nossa democracia está fadada a acabar. Ou seja, sinceramente, né, já acabou. Até porque, olha o tanto de gente questionando as caixinhas mágicas onde você vota. Olha que sempre é um padrão de voto muito parecido nos lugares que os caras que mandam nisso tudo querem ganhar. Reparem que é muito parecido. Então não vai deixar de haver questionamentos enquanto nós não tivermos um modelo em que você possa visualizar o seu voto. Não levar ele para casa, visualizar ele. Porque do jeito que está, as pessoas questionam, vão sempre questionar. E o Pablo vai ter que limpar uma mancha que ele tem sobre essa questão do laudo, mas ele se catapultou como um possível rival de quem o Bolsonaro indicar em 2026. E isso que é o bizarro. O Bolsonaro perdeu espaço nessas campanhas, nessas eleições. O Tarcísio perdeu espaço nessas eleições, porque apoiaram o Nunes
cegamente, sem considerar qualquer outro caso. Perdeu os dois, perderam espaço. E agora nós estamos diante de um cara que tem potencial para ser o cara da direita em 2026. Se ele não ficar inelegível, que eu acho que é o que vai acontecer, provavelmente o Pablo vai ficar inelegível. O sistema não erra duas vezes, tá? Então, erraram com o Bolsonaro, não vão errar com ele. Provavelmente ele vai ficar inelegível. Mas se ele não ficar, ele tem o potencial de arrebentar com a candidatura do próprio Bolsonaro. Se você olhar os comentários do Bolsonaro, agora, eles estão apagando comentários. Porque o pessoal falou, vou votar no Boulos, que vocês que se lasquem, porque vocês apoiaram o não sei, entendeu? A galera tá muito indignada, a galera da direita entendeu que, ó, a direita existe e nós não temos donos, nós não somos o PT ao contrário, então não vai ser o Bolsonaro que vai mandar aqui igual o Lula manda lá. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco, isso mostra muito o movimento diferenciado da direita. E eu digo pra vocês que o que vai acontecer agora é que se ele não ficar inelegível, esse cara vai fazer muita grana no próximo lançamento dele, com as páginas dele que tá bombando, e ainda vai ser um potencial candidato forte da direita para a presidência da República em 2026. Existem muitos erros que devem ser consertados, muitas reflexões que devem ser dadas, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse cara tem potencial. Ele foi absurdo nessa campanha. Não teve ninguém mais forte e campeão do que ele, porque você gastando quase 160 milhões de reais em dois candidatos, receberam praticamente 1% de voto a mais que ele só. Sem fundo eleitoral, sem padrinho político, sem apoio de grandes políticos e sem tempo de TV. Mais uma vez a internet mostrou que ela é capaz de vencer eleições gastando pouco. E mais uma vez os poderosos, por meio de ministros, como a dona ministra, que eu não quero dizer o nome dela, falando que quer controlar as redes. Porque se eles controlam as redes, eles controlam a narrativa, igual eles fazem com a televisão e com o jornal. Então eles estão com medo da internet, porque um cara falou assim, ó, eu não preciso de 6 bilhões de dinheiro público que sai do pobre para fazer campanha. Eu posso fazer campanha sem um dinheiro público. E você que está em São Paulo, votou no Nunes com dinheiro público, e você que votou em São Paulo, que votou no Bolo no público, você tem que tomar no meio do seu rabo. Você tem que tomar no meio do seu rabo. Porque aquela campanha, seu trouxa, foi feita com o nosso dinheiro. O Marçal pode ter um monte de falha lá, um monte de cagada que ele fez, mas não fez com o meu dinheiro. Não fez com o meu dinheiro, seu trouxa. O Nunes e o Boulos, seu babaca, fez com o teu dinheiro, seu trouxa, da saúde, da educação. Então você que votou no Boulos votou no Boulos, eu não te respeito, porque tu votou num cara que tinha dinheiro no meu dinheiro. E cara, isso não dá pra respeitar, na moral. Na moral. Mas, bora ver os próximos capítulos. Infelizmente não deu o que a gente achou que ia dar, mas bora para as próximas eleições. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui. E eu vou trazer mais ideias sobre marketing e como que eu vejo toda essa parte aí em próximos vídeos. Valeu!